Ouça uma palavra de fé com o pastor Rominei Cruz. Seja abençoado. Deus vai falar ao seu coração. Senhor, solta. Isso aí não custa nada. Quem te deu isso foi Deus. Amém. Esse é o único capital verdadeiro que nós temos na nossa vida. Todos os outros capitais, dinheiro, saúde, são capitais que vêm a partir disso, a essência da vida. Um dia eu estava conversando com um rapaz e ele estava reclamando muito da vida. E ele me disse assim: Deus não me ama, Deus não gosta de mim. O cara estava com muito problema. Estava com aquela vida assim, difícil. E eu pensando ali, conversando com ele, às vezes o pastor passa por umas situações difíceis, né? As pessoas passando situações dolorosas na vida, chega e pergunta pra gente: e aí? E a gente precisa ter resposta, só que tem hora que a gente não tem resposta. E aquele era um desses dias que eu não tinha resposta. E eu pedi para ele fazer isso. E Deus é maravilhoso. Quando ele fez isso, inspirou e expirou oxigênio, eu falei para ele: e aí? Deus não te ama, não? Eu devolvi a pergunta para ele. Ele me respondeu chorando. Falou: poxa, Deus me ama, cara, porque se não fosse o oxigênio eu estava morto. E eu descobri que eu ainda estou vivo. E enquanto tem vida, tem jeito de mudar. É ou não é verdade? E a palavra que Deus me disse para dizer para vocês nessa manhã é sobre a direção da nossa fé. Sobre a forma de trabalhar a nossa fé, que o Brasil vai melhorar. Essa fé é boa, não é? Mas você sabia que o contrário disso também é fé? Às vezes a gente acredita que o nosso salário não vai dar para pagar as nossas contas. Isso é fé. Às vezes a gente acredita que a nossa saúde não vai dar certo, a gente está passando por algum problema de saúde, a gente acredita que nós não vamos melhorar. Isso é fé. Às vezes a gente acredita que nós não vamos conseguir passar numa prova. Quer ver uma fé ao contrário, que funciona muito? Eu vou compartilhar uma coisa da minha experiência com vocês. Eu fiz 7 exames de direção de trânsito para tirar a carteira. Há exatos 21 anos atrás. 7, gente. Por que eu fiz 7? Porque desde o primeiro até o 6º eu acreditei que eu ia tomar pau. Eu ia para o exame acreditando que eu ia tomar pau. E eu tomava pau. No 7º, no 6º, eu li um versículo na Bíblia que diz assim: por 6 angústias o justo passará, mas na 7ª o mal não lhe tocará. Eu já namorava com a minha esposa que está aqui, minha linda, pastora Daniela, e eu falei para ela: amor, eu vou passar porque a 7ª o mal não vai me tocar. E eu entrei naquele Uno, eu lembro, era um Uno, acreditando, e eu passei. Gente, você precisa de ter fé. Você tem fé. Você pode não ter fé na coisa certa, mas se você tem fé, você tem. Nós precisamos colocar nossa fé na coisa certa. A mesma energia que você gasta para ter fé que tudo vai dar certo, você gasta para ter fé que tudo vai dar errado. E o nome dessa fé, ao contrário, é medo. O medo consome a nossa energia. O medo suga a nossa atenção. O medo nos bloqueia. O medo nos paralisa. O medo, ele interrompe as nossas sinapses cerebrais, as conexões dos nossos neurônios que fazem a gente raciocinar coisas que a gente pode, conteúdos que a gente sabe. Quando a gente está com medo, essa sinapse cerebral é bloqueada e a gente não consegue fazer o que a gente sabe porque a gente está com medo. A gente acredita que vai dar errado. E nós precisamos aprender a acreditar que vai dar certo. A Bíblia aqui no livro de 1 João, está lá pertinho de Apocalipse, tem um versículo maravilhoso. 1 João, capítulo 4, no amor não há medo, e o perfeito amor lança fora todo medo. O amor é a essência do relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, Ele vai canalizar a nossa fé
para as coisas boas. E esse relacionamento com Deus pautado no amor vai tirar os nossos olhos dessa fé contrária, que é o medo. Quem ama Deus e por Ele é amado, é um ser humano corajoso, não em si, mas naquele que pode fazer todas as coisas por Ele. Isso vai muito além da nossa confissão religiosa. Isso está associado com a nossa essência de vida. Essência de vida é amor, gente. Quem você ama e quem te ama não tem protocolo com você. Na casa do seu pai, na casa da sua mãe, com pessoas que você ama, o que você mais é você mesmo. Dentro de casa a gente põe o pé no sofá, a gente abre a geladeira, a gente não tem protocolo porque a gente sabe que a gente é amado como a gente é. A gente não tem medo de quem nos ama e a gente não bota medo em quem a gente ama. E Deus quer relacionar comigo e com você através desse amor, para tirar o medo de nós. Porque tirando o medo de nós, Deus vai nos conduzir por um caminho de impossíveis. Quando Davi foi guerrear com Golias, Davi não foi, na verdade ele não foi guerrear. Davi foi levar um lanche para os irmãos dele que estavam no campo de batalha. E naquele campo de batalha tinha aproximadamente 500 mil homens, morrendo de medo de um gigante de 4 metros de altura, que falava assim: não tem homem aí não? Se tiver homem em Israel, venha guerrear comigo. E todos aqueles, mais ou menos 500 mil homens, estavam com medo de Golias, porque não tinha um relacionamento de amor com Deus. Porque quando a gente tem um relacionamento de amor com Deus, a nossa ótica ela é invertida. Por isso que a pessoa que se relaciona com Jesus, ele é tipo como um louco por esse mundo. Porque se o cara precisar voar de um precipício para o outro, ele vai acreditar que ele consegue. Porque ele sabe que o Deus dele não tem limite. E quando Davi viu o gigante, todo mundo tinha uma ótica: ele é grande demais, ele vai nos matar. Davi viu o mesmo gigante e teve outra ótica: ele é grande demais, é impossível de errar. Você precisa de uma pedra, é impossível de errar. Então, quando nós temos medo, nós achamos que a situação vai passar por cima de nós. Quando nós temos amor, nós acreditamos que o nosso Deus passa por cima de tudo. E aí a gente muda o discurso, a gente para de falar para Deus o tamanho do nosso problema. E a gente começa a falar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. O problema fica desse tamanho. Mas isso tudo está associado a qual direção na nossa vida nós vamos tomar. E a direção da nossa vida, eu quero ilustrar para vocês com duas coisas. Nós podemos tomar na nossa vida a direção de sermos pessoas que vão viver construindo cerca, ou de sermos pessoas que vamos viver cavando poços. Da mesma forma que eu gasto uma energia para acreditar no ruim, que é o medo, eu gasto essa mesma energia para acreditar nas coisas boas quando eu amo a Deus, e esse amor lança fora o medo. A mesma energia que eu gasto dentro da ilustração, e até na física, é a mesma. Para construir uma cerca, eu gasto para cavar um poço. Qual a diferença? Construir uma cerca coloca o poder na minha mão. Cavar um poço coloca o poder na água que eu vou achar lá no fundo. Vocês estão entendendo? E o que a Bíblia diz com relação a poder e confiança? Jeremias 17,5 diz: maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Só que não está falando de confiar em outro homem, não. Está falando de confiar em si mesmo. Eu não sou maldito quando eu confio em outro ser humano que eu provei essa confiança. Porque tem ser humano digno de confiança, tem ser humano que não é digno de confiança. A gente tem que provar as relações. Mas eu sou maldito quando eu confio em mim. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Essa é a postura daquele que constrói cerca. Quando o homem do campo constrói uma cerca para prender um gado, ele vai prender esse gado até ele ter um determinado tamanho. Porque vai chegar uma hora que esse gado vai crescer muito e ele vai passar por cima daquela cerca. E esse ser humano vai ter que construir outra cerca maior ainda. Ele vai ter que estar sempre querendo prender a situação. Então entenda, a cerca é a sua confiança. O que está dentro dela é a sua vida.
Se você constrói uma cerca para prender o seu emprego, você vai viver tendo que construir, reconstruir essa cerca. Porque nós vivemos num mundo que nós hoje somos o bambambam de tal setor, de tal situação. Amanhã tudo mudou, tecnologia mudou, dinâmica de trabalho mudou, forma de ver mudou, forma de trabalhar, o meio empresário de fazer negócio, de vender, de comprar, de produzir, tudo mudou. O que eu tenho que fazer? Construir outra cerca. O meu gado aumentou o tamanho. Quando eu construo uma cerca para prender os meus filhos, com 5, 6, 7 anos de idade, eu prendo eles na palavra, ameaçando que eu vou dar um couro, mas com 12, 13, 14, isso já não funciona mais, não é? Então eu sempre vou ter que estar construindo uma nova cerca, eu vou estar tendo que sempre trabalhar, eu vou estar sempre com medo de alguma coisa. Mas quando eu cavo um poço, eu não preciso construir uma cerca. Porque o que tem dentro do poço vai dar vida para aquilo que eu estou tentando segurar. Quando eu construo um poço no meu trabalho, eu vou estar cavando em Deus capacitação para que eu possa estar acompanhando toda essa avalanche de mudanças. E Deus vai abrir portas de cursos preparatórios, e Deus vai me conectar com pessoas, vai ampliar meu network, e Deus vai direcionar a minha vida, porque na verdade eu estou cavando um poço, e o poço tem água. Então vamos voltar para a ilustração do gado. O gado que pula a cerca, cedo ou tarde, ele vai ter sede, vai ou não vai? Mas se ele sabe que tem um lugar para ele beber água, ele vai voltar para beber água ali. E se ele sabe que ele sempre tem água, ele não vai querer se afastar daquela água. Ele vai querer sempre estar perto daquele poço. Na sua família, se você é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, que cava um poço de fé dentro da sua casa, os seus filhos podem conhecer o mundo maluco da droga, do êxtase, de seja o que for. Aquilo não vai matar a sede existencial deles, mas a água da palavra de Deus vai. Então eles vão querer sempre estar perto daquele poço. Sabe por quê? O poço não é construído por medo. O poço é construído por amor e convicção que tudo vai dar certo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos dá o retrato bíblico desse poço que podemos construir. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e a prova das coisas que esperamos. Fundamento. O que é fundamento? É o que está embaixo, é o que está escondido. O mais lindo de um poço é que ele tem algo que só quem cavou encontra. Eu acho muito interessante o poço artesiano. A gente vai nas propriedades rurais e vê a abundância de água, as caixas cheias, as caixas da Forte Leve, cheias de água, as piscinas cheias, e não tem conta para pagar no final do mês, não tem encanamento, tem no máximo uma bomba de sucção para tirar água. E gente, eu fico viajando perto daquela bomba, e aquele negócio, a igreja tem uma propriedade, às vezes eu vou lá, eu ligo a mangueira e sai aquela água, eu falo, não paga nada, bora as plantas. Está aqui no fundo, está debaixo dos meus pés, é fundamento. Qual é o fundamento da sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? A sua vida está fundamentada em quê? O que está aí dentro dessa terra que os meus olhos não veem? Onde está a sua esperança? Onde você está tirando água para alimentar a sua vida? Só tem uma que nos faz ser mais que vencedores. Água que flui do trono de Deus. E que passa em fundo. E que a gente cava de joelho no chão. Que a gente cava com lágrimas nos olhos na oração. Que a gente cava renunciando o pecado e tendo uma vida reta diante de Deus. Que a gente cava olhando para Jesus e não para os reais ou para os dólares. Entende a comparação? Isso são poços que não vamos construir. Entenda uma coisa: se você viver a sua vida tentando construir cerca, você vai morrer cansado e com as mãos perfuradas pelos arames farpados da vida. Mas se você viver a sua vida cavando poços, você vai encontrar uma fonte.
E vai chegar um momento que você vai amarrar uma rede entre duas árvores, colocar uma sombra e descansar, porque a água fresca está saindo para você. Essa é a fé pautada no amor. E por que eu chamei essa fé de científica? O mundo banalizou a essência da fé. E a fé, acreditar no melhor, não tem a ver com desequilíbrio psicológico. Pelo contrário, o grande pensador Louis Pasteur disse uma frase que me deixa muito feliz. Ele disse o seguinte: pouca ciência me afasta de Deus. Muita ciência me aproxima de Deus. Quanto mais eu entendo o mistério da vida, eu entendo que tem um Criador maravilhoso. E no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte, lá no Velho Testamento, perto do livro de Salmos, 12, 6, antes que arrebente o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Salomão está falando aqui do fim da vida. Depois no 7 ele fala, e o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Ele está falando do fim da vida. Mas ele usou uma ilustração, antes que se arrebente o fio de prata. Isso significa que quando arrebenta esse fio de prata, a vida acaba. Tem muitas teses aí falando sobre isso, mas não vamos navegar nessas águas agora. Eu só quero abordar essa questão. Fio de prata arrebentando, acabou a vida. Você sabia que o maior condutor elétrico que existe no planeta Terra é a prata? A prata conduz 108% da energia elétrica que se tem contato com ela. Ou seja, ela conduz mais do que a capacidade dela total. A energia elétrica vem para a prata e potencializa o total daquele fio, daquele condutor, e ganha mais 8% de energia e força. Isso é o fio de prata. E esse homem, há 4.000 anos atrás, falou isso, só que ele não tinha nenhuma noção disso. Por que ele falou isso? Agora eu vou fechar a comparação para finalizarmos. Aqui dentro da minha mente, da sua mente, tem uma célula diferenciada. Ela se chama neurônio. Ela é diferente de todas as outras células do corpo. E o que mantém o neurônio vivo? O que está te fazendo pensar agora? O que gira essa roda? Energia bioquímica. E como essa energia é conduzida para o seu neurônio? Porque ela não é gerada no seu neurônio. Ela é gerada no seu sistema digestivo através da glicose, da energia que a gente come. Os açúcares eles quebram e geram uma energia propulsora, uma eletricidade. Sai dessa propulsão. E essa eletricidade conduz força para o meu neurônio, para o seu neurônio, que formam as sinapses cerebrais, que fazem as redes neurais, as memórias, que fazem a gente pensar. Isso é ciência pura. Isso é conduzido por eletricidade. Todos nós, eu e você, se colocarmos um aparelho para medir a eletricidade, nós temos eletricidade no nosso corpo. Nós somos cheios de eletricidade. Só que quando nós morremos, essa eletricidade do nosso corpo acaba. Por que a eletricidade do corpo acaba? Porque não tem condução de eletricidade. Consegue ver a comparação com o fio de prata? Acabou a condução da eletricidade, acabou a sustentação neural na minha mente. Onde eu quero chegar com isso? O que conduz a sua vida é a fé em Deus. E se você produzir uma energia a partir da fonte que é Deus, nada vai destruir a sua vida. Nem ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem a altura ou profundidade, nem os anjos ou os demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas essa tem que ser a eletricidade que mantém o seu corpo vivo, que mantém a sua mente ativa. Então hoje, abandone as ferramentas de construir cercas e entenda. Construir cerca é colocar responsabilidade de vida aqui. E eu e você não sabemos o que acontece daqui a 10 minutos. Cavar poços é colocar a nossa responsabilidade na nossa vida na mão de Deus. E para Deus, um gigante é uma barata. Ele pisa nele e faz a gente passar. Se você acredita nisso,
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Te convido a ficar de pé nesse momento. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como anda a sua família. Eu não sei como anda o seu trabalho, a atmosfera da sua vida. Mas eu sei que eu e você precisamos de Jesus. Amém? Então feche seus olhos nesse momento. Leve o seu coração à presença dele. Leve a sua vida para ele agora. Faça esse exercício, feche seus olhos. Se desconcentre do que está ao seu redor. E diga para ele: Pai, eu preciso aprender a cavar poços. Pai, eu preciso aprender, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo na tua presença. Eu quero descer fundo, eu quero cavar. Eu não quero construir mais cerca. Eu não quero trabalhar para o que os meus olhos veem, para o que os meus ouvidos ouvem. Eu quero trabalhar para o que a minha fé enxerga. E quando essa água brotar, ela vai dar vida a tudo que precisa ter vida na minha existência. Oh Espírito Santo, ouve o clamor de cada um dos seus filhos e das suas filhas aqui. Que todo peso, que toda opressão, que toda angústia, que todo medo que quer se colocar no lugar da fé, que quer tomar os corações e a mente deles, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a energia, que a eletricidade que energiza o nosso cérebro não seja a eletricidade do medo, a energia do medo, mas que seja a energia do amor que lança fora o medo e que nos faz acreditar que o gigante é grande demais, por isso ele é impossível de errar. Seja o gigante dentro de casa, seja o gigante aqui no local de trabalho, seja o gigante na vida acadêmica, na vida pública, seja onde for que nós estejamos passando por adversidades, o gigante da crise financeira, seja qual for, da enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a fé do Senhor brote nos nossos corações para uma vida indestrutível, segura pelas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém.